Feliz sábado, pastor. Feliz sábado a todos aí. Obrigado. Feliz. Então, nós vamos começar, queridos. A irmã Rita dirige a gente neste momento com uma oração inicial. Aí depois nós temos o momento do louvor, tá bom, Rita? Tá bom. Oremos. Santo Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, reunidos, não na igreja, mas na Igreja de Cristo, através das redes sociais. Abençoe a nossa igreja, abençoe o nosso pastor, abençoe também o Marcelino que vai conduzir a lição desse dia. Dá-me sabedoria para que a gente possa testemunhar do bom e santo Espírito por onde quer que andamos. Perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, dá um sábado feliz na Tua presença. Essas bênçãos nós te rogamos. Não há mérito em nós, mas é em Cristo Jesus que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Para a causa em prol
Não estamos ouvindo, pastor. Desculpe. Sejam bem-vindos aqueles que chegaram agora. É um prazer estarmos com cada um de vocês aqui participando dessa escola sabatina conosco. A Lu, seja bem-vinda. Não sei se vocês se lembram, a Lu foi batizada na igreja da Vila Buarque. Hoje ela mora num lugar feio na frente de uma praia. Seja bem-vindo aqui conosco. Eliabe, seja bem-vindo. Neide, que bom que você está aqui conosco hoje de novo. O Francisco chegou. Seja bem-vindo, Francisco. E temos conosco também... Acho que eu falei todos. De vez em quando dá uma embaralhada nas coisas aqui. A Nelly está aqui com a gente também. Seja bem-vinda. Eliabe, esse Bom momento dia. que segue é sua responsabilidade apresentar para quem não conhece aquele que vai passar para nós, aquele que vai recapitular a lição conosco hoje. Bom dia, pastor. A André está comigo também. Que bom, Francisco. Seja bem-vindo você e a Andréia. Muito bom. Eliabe, você ouviu o que eu falei? Nós não estamos lhe ouvindo. Tem que abrir o seu microfone. Agora sim. Continuamos não ouvindo, Eliabe. Não está me ouvindo ainda? Agora sim. Tá? Bom sábado para todos, bom dia, né? Nós temos um convidado especial hoje, nosso irmão Marcelino, da Igreja de Vila Buarque, né? Ele vai nos recapitular a lição de hoje, dividir conosco, né, o que nós estudamos nesta semana, né? Marcelino é um dos anciões da Igreja de Vila Buarque. Marcelino? Obrigado, meu irmão Eliabe. Eu confesso que é a primeira vez que eu estou passando a lição aqui para os adultos, né? Para a igreja toda aqui, para o distrito. Estão me ouvindo? Pastor, acho que Estou travou. ouvindo, Eliabe. Né? Tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo vocês dois. Está muito bom. Então Pode tá bom. continuar, Marcelino. E eu agradeço o convite. Confesso que a gente às vezes fica meio temeroso, porque é a primeira vez que a gente está passando uma lição assim via televisão, vamos pensar assim, né? E eu pensei que a lição começaria umas 10h30, mais ou menos, ainda é 10h10. Mas tudo bem, né? A gente segue em frente e peço a ajuda de todos também, a orientação divina, o principal objetivo, né? Para que Deus trabalhe nos nossos corações. E obrigado, Eliabe, pela apresentação. Vamos lá, podemos iniciar a lição, pastor? Marcelino, é com você. Agora são 10h10. Você tem até 10h45, mais ou menos, para estar terminando. E você fica tranquilo que aqui sai até briga para a gente poder participar, tá certo? Então, eu espero que todos participem mesmo. Todo mundo vai querer falar. Fica tranquilo. Porque eu acredito que todo mundo falando contribui para o crescimento espiritual de todos. Mais uma vez, bom sábado a todos. Recapitulando a nossa lição de hoje, né, dessa semana, a lição ela vem como título a capacitação do Espírito Santo para testemunhar. Eu confesso que ter uma experiência com o Espírito Santo é algo que impressiona muitas pessoas, impressiona a nossa vida também. Eu lembro que quando eu era menor, eu era criança, eu sempre buscava falar com o Espírito Santo, mesmo sem ter o conhecimento da palavra de Deus. Eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 8 anos, 7 anos, 8, eu já procurava conversar com Deus. Eu orava dentro do meu quarto. E os meus pais, eles não são adventistas, minha família não é adventista, e de alguma forma Deus me buscou eu acredito que antes do meu nascimento, para eu estar na igreja adventista. E eu acredito que através das experiências que a gente vai vivenciando, Deus vai nos capacitando para pregar a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. O verso para memorizar desse sábado está no livro de Atos, capítulo 4, verso 31, que diz assim: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu fiquei impressionado quando eu li esse texto, porque ele está no livro de Atos, no capítulo 4,
E a gente percebe ali a história, por que que isso aconteceu. Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 3, ali fala a cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. E essa é uma história muito linda que sempre me impressionou, analisando assim como a atuação do poder de Deus impressiona verdadeiramente. Quando Pedro e João estão subindo ali no templo Formosa, e tem um coxo ali, que ele tem mais ou menos mais de 40 anos de idade, e Pedro e João subindo ali, eles cheios do Espírito Santo, esse coxo ele pede, esse paralítico ele pede uma esmola, e Pedro e João diz que não tem prata nem ouro, mas o que eles tinham, eles dariam para aquele homem. E ordena, em nome de Jesus Cristo, que aquele homem levante e ande. E por isso que depois Pedro e João são questionados ali, mediante o Sinédrio, né? Mediante a igreja daquela época, quem que havia feito aquela cura, o porquê que aquilo havia acontecido, e eles não queriam acreditar que isso vinha da parte de Deus. E esse coxo, lógico, com certeza, mais de 40 anos ali, paralítico, ao entrar dentro da sinagoga, ele sai pulando, gritando, saltando de alegria e louvando a Deus por aquilo. Isso me fez também pensar um pouco como seria essa atitude, a atitude da igreja nos dias de hoje. Se um paralítico ali dentro da igreja fosse curado e, de repente, esse paralítico entrasse dentro da igreja gritando, saltando, pulando e agradecendo e louvando a Deus por Deus ter curado a paralisia dele. Qual seria a nossa reação como adventista vendo uma reação dessa dentro da igreja? Isso me incomodou. Mas o que a palavra de Deus aqui, mediante a lição, também procurou falar ao meu coração, em certa ocasião, e eu já vou abrir já para os irmãos falarem sobre essa primeira parte. Em certa ocasião da minha vida, eu me batizei por volta dos 13 anos de idade. Eu mesmo, Deus incomodou meu coração, uma pessoa apareceu em casa, me deu estudo bíblico, o Espírito Santo me incomodou. Eu já era incomodado pelo Espírito Santo sem conhecer a igreja adventista, e esse homem apareceu na porta da minha casa oferecendo estudo bíblico, era um obreiro. Não esqueço dele, o nome dele era Joaquim. E assim eu tomei uma decisão ao batismo, fui contra toda a minha família na época, eles não queriam, mas o Espírito Santo incomodava tanto o meu coração que eu tomei a decisão ao batismo, recebi os estudos bíblicos e ali eu tomei a decisão ao batismo. Com 15 anos de idade eu fui trabalhar na colportagem, vender livros em Belo Horizonte. A igreja nem aceitava um jovem da minha idade para vender livros, e eu apareci lá para vender livros porque eu queria me tornar um pastor, viu, pastor? Eu queria tentar conseguir dinheiro para fazer teologia. Na época não deu certo, acredito que naquele momento não foi a vontade de Deus. Mas eu lembro que quando eu cheguei no local onde as pessoas me receberam para trabalhar com a colportagem, tinha os homens todos ali, eram bem mais velhos, lógico, eu era o único garoto no meio deles, e eles falaram para mim, e isso me impressionou: Marcelino, aqui você terá experiências com o Espírito Santo. Aqui você veio, você chegou, não foi por acaso, nós não iríamos receber você, até pela sua idade, mas você não tem como voltar atrás, porque eu já estava em Belo Horizonte, me indicaram para ir para lá e eu tomei a decisão, catei o ônibus e fui. E eles falaram: aqui você terá experiências com Deus, você terá experiências com o Espírito Santo. E, Marcelino, nada melhor do que aprender a palavra de Deus é vivenciar essas experiências. E eu vivenciei algumas experiências com Deus, Deus trabalhando de forma assim poderosa, tremenda naquele momento. E eu entendi que Deus tinha um propósito não só na minha vida, mas na vida daqueles que me rodeavam, na vida daqueles que eu iria encontrar pelo caminho. E eu lembro que eu li essa história da cura desse coxo, e isso me impressionava muito. E eu buscava com Deus, eu falava: Senhor, eu preciso ter essa experiência com o Senhor. Eu preciso aprender a andar com o Senhor, ter o poder do Espírito Santo a ponto de chegar em uma pessoa e curar. Ou seja, eu naquela época jovem, né, a gente tem essa ousadia com Deus. Eu sempre procurei ter essa ousadia com Deus, em querer sempre ter mais da parte de Deus. E Deus ali me ensinou muitas coisas. Mas o que me marcou foi isso, essas pessoas falarem que eu teria que ter uma experiência pessoal com Deus por meio do Espírito Santo. E ali vendendo livros, eu aprendi muita coisa com Deus, tive experiências
de milagres, presenciei milagres ali com Deus, a ponto de eu não ter dinheiro, para voltar para casa um dia vendendo livros, e eu estou aproveitando e compartilhando isso com os irmãos. E em certa ocasião eu orei a Deus, já era tarde, eu precisava voltar para casa onde nós ficávamos, eu estava sozinho, não conseguia dinheiro de jeito nenhum, não vendi nenhuma revista. E naquele momento eu comecei a se desesperar, eu muito jovem, comecei a chorar e clamar a Deus. Falei, Senhor, eu não tenho dinheiro nem para voltar de ônibus para casa, eu estava longe de casa. E naquele momento eu orei chorando a Deus, e de repente eu olhei para a guia da sarjeta, estava uma enxurrada vindo assim, alguém estava lavando a calçada em algum local e descia água pela guia da sarjeta. E quando eu parei ali, olhei para a guia da sarjeta, algumas notas de dinheiro vinham escorrendo ali pela água. Eu catei correndo aquela nota de dinheiro, coloquei no muro, comecei a chorar, agradeci a Deus, e aquelas notas secaram, eu consegui pegar o ônibus e voltar para casa. O nosso líder, estava muito preocupado, ele já estava desesperado, porque ele sabia que eu era um garoto. Mas eu cheguei e contei essa experiência, e aí notifiquei para todos eles que aquilo que eles falaram aconteceu na minha vida. Aconteceram outras experiências também, mas esse é o poder do Espírito Santo para atuar, para a gente poder pregar e levar o evangelho para outras pessoas que ainda não conhecem do amor de Deus. Alguém gostaria de fazer algum comentário, falar alguma coisa referente ao assunto? Marcelino, deixa eu falar aqui antes que outro fale. Linda a sua experiência, lindo o seu testemunho. Deus seja louvado por sua vida. E você sabe que naquele momento você entendeu que o chamado era para ser um pastor de dedicação de tempo integral, mas o Senhor tinha uma outra proposta para você. Ele queria você no seu ministério, e você é um pastor. Só que hoje você é um pastor que consegue pastorear uma igreja e, ao mesmo tempo, você consegue ter um trabalho secular e cuidar da sua vida como Paulo fazia. Então, Deus seja louvado pelo seu ministério, viu? Você se sentiu chamado e não foi em vão. Você aceitou esse chamado e hoje você é um pastor. O ancião da igreja é o pastor da igreja. Deus seja louvado. Eu fico muito feliz de ouvir esse seu testemunho. Amém. Obrigado, pastor. E o que mais me impressiona, pastor, é que Deus me conduziu diretamente para a Igreja Adventista. O Espírito Santo, né? Eu senti esse incômodo de procurar algo verdadeiro na minha vida. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito Santo começou a me incomodar muito acerca daquilo que eu deveria fazer. E quando eu comecei a estudar, eu tinha praticamente 12 anos, né? Mas eu sei que eu tomei uma decisão certa, correta. E a minha mãe falava assim para mim: você não pode estudar a Bíblia. Só os padres podem fazer isso. A Bíblia é um livro misterioso. A Bíblia, a palavra de Deus, é um livro que vai causar dor de cabeça na sua vida. A Bíblia, somente quem está consagrado pode ler. Eram as palavras que eu ouvia naquela época. Mas eu tomei uma decisão, depois todos aceitaram e eu segui os caminhos de Deus. Lógico, de lá para cá a gente tem lutas, batalhas, dificuldades, tem os altos e os baixos na vida, mas Deus sempre vai nos conduzindo e a gente vai persistindo nos caminhos de Deus e vai nos entregando. Um texto que que incomodou muito aqui, eu gostaria de compartilhar, e eu vou abrir para os irmãos falarem também, que eu acho que eu já estou falando até bastante. Mas, continuando no livro de Atos, capítulo 4, o versículo, deixa eu ver aqui que eu deixei anotado, versículo 20 e 29. Quando Pedro e João eles foram ali questionados pelo Sinédrio, no livro de Atos, capítulo 4, verso 20, olha a resposta deles mediante a todos que estavam ali. Eles disseram: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E o verso 29, eles continuam dizendo: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Eu fiquei meditando, porque o pastor também falou semana passada, no sermão, semana passada, não, acho quarta-feira, né, pastor? Acerca dos acontecimentos, acerca do nosso futuro, acerca da volta de Cristo.
E nós vamos precisar ter muita comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, pedir muita orientação do Espírito Santo, para que nós tenhamos essa ousadia de palavra, para que nós possamos nos manter firmes dentro da verdade e falar com ousadia a verdade, porque nós seremos questionados em um momento muito breve que está para acontecer no mundo. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Quer falar alguma coisa referente a isso que nós estamos falando? Oi, estão me ouvindo? Pode falar, Pedro. Eu vejo também como a lição ela fala da capacitação do Espírito Santo, né? Se a gente prestar bem atenção, ontem no Pôr do Sol o pastor falou algo interessante, o pastor chinês, né? Quando ele se refere ali a Filipe, quando tá falando sobre os chamados dos apóstolos, dos discípulos. Todos esses discípulos e apóstolos, eles, pelo sinédrio, pelos fariseus, pela sociedade saduceus e etc., os maiorais da cidade, via eles como pessoas marginalizadas, né? Pessoas da baixa sociedade, não tinha capacidade estrutural para conseguir fazer algo tão importante. Não tinha estudos, muitos pescadores não tinham letra, não tinha dinheiro, era pessoas pobres, pessoas simples como nós. E como a lição fala de capacitação, eles viam muito isso em si mesmo, né? Os próprios discípulos, eles viam isso em si mesmo, eles não acreditavam muito que podia ser capaz. Mas Jesus, ele viu a capacidade deles e viu que Deus poderia transformá-los através do Espírito Santo. Se você prestar atenção na história, quando logo depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele aparece ali para Maria Madalena, depois ele aparece para aqueles dois indo lá para Emaús, e depois ele aparece numa casa onde eles estão todos reunidos ali, com medo, né? Na verdade, os discípulos todos tinham medo, porque eles não acreditavam que poderia seguir em frente com uma obra tão grande, e eles estavam ali reunidos, e só depois que Jesus aparece no meio daquela casa lá e se apresenta e depois mostra as mãos para Tomé. Ali foi um chá de ânimo para eles. E aí eles se encontram mais na frente, já cheio do Espírito Santo, depois o que você leu aí de Atos. E aí eles pregam e testemunham com grande força, com grande valor, né? Para que todos ouvissem e prestassem atenção naquilo que eles testemunharam. Então, o que eu vejo é isso, que faltava um pouco de confiança, mas nós hoje sabemos de tudo que aconteceu, acreditamos nisso, e aí o que falta mesmo é a gente se aproximar mais de Deus, né? Como eles se aproximaram, para poder levar a mensagem com mais trepidez, como eles fizeram. É isso. Com certeza, Pedro. Realmente nós precisamos confiar mais em Deus. Mas todas as vezes que eu estudo a palavra de Deus, eu coloco ela em primeiro lugar, faço a pergunta para mim mesmo, né? Por exemplo, a lição ela vem falando da ordem de Jesus Cristo, conforme você falou aí, depois que Jesus Cristo ressuscitou e tudo mais. Mas antes de Jesus subir, na realidade, a lição vem tratando aqui do assunto de Marcos, capítulo 16, aliás, após a ressurreição, o verso 15, Jesus dá uma ordem, né? E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Olha que desafio que Jesus lançou ali para os discípulos, e eu fiquei pensando, se esse desafio é para mim, é para todos nós também. Mas eu fico tentando me colocar na situação naquele momento. Ide pregar por todo mundo. Por exemplo, hoje nós estamos aqui pregando a palavra de Deus via internet. Hoje nós temos carros, hoje tem avião, hoje tem toda a tecnologia que o mundo tem para poder pregar a palavra de Deus.
Mas naquela época não tinha nada disso. Então eu sempre eu tento me transportar para a época e me colocar no lugar dos discípulos. Eles acreditavam, creram fielmente que Jesus era o Filho de Deus, tanto é que a gente vê aí tudo que eles enfrentaram, testemunhar e realmente acreditar que Jesus era o Filho de Deus e testemunhando isso mediante a todos. E Jesus dá ordem, ide. Jesus não falou, ó, se vocês quiserem, vocês vão. Isso foi uma ordem. Jesus falou, olha, vocês me aceitaram. Então vocês têm que ir pregar esse evangelho por todo mundo. Vocês agora estão sobre as condições do mestre, porque vocês aceitaram essa condição. Então agora nós temos essa ordem também imposta sobre nós. Mas naquela época, como é que os discípulos iriam enfrentar isso, pregar para o mundo todo? E aqui a lição vem trazendo uma lição. Você já enfrentou um grande desafio em sua vida? Né? Como é que você enfrentou esse desafio? Como é que você, de alguma forma, com Deus, isso foi resolvido, o problema? Às vezes nós ficamos tão aflitos mediante as situações adversas que surgem na nossa vida. Imagina a gente ter esse compromisso que a gente tem de pregar o evangelho a todo mundo. Detalhe, não é só pregar o evangelho a todo mundo, é ter comunhão com Deus para poder pregar o evangelho. Pode falar, pastor. Marcelino, algo interessante, né? No início da minha vida cristã, eu acreditava que essa responsabilidade estava sobre nós, sobre os nossos ombros. Nós é quem tínhamos a responsabilidade de pregar o evangelho a todo mundo. E semelhantemente aos discípulos, eu não sei se vocês pensam diferente do que eu vou falar agora, mas eu me sentia pequeno, incapaz, sem condições de fazê-lo. Questão da língua, por exemplo, eu só falo português ainda male, né? Como que eu vou pregar para os japoneses, para os chineses e tanta coisa mais. Mas tem uma coisa maravilhosa aí quando eu penso na questão de que é o Espírito Santo quem capacita. Esta obra, a obra de pregação do Evangelho, ela não é uma obra humana, ela é uma obra divina. Logo, quem tem mais interesse no assunto é Deus. E eu creio de todo o meu coração que a única coisa que Deus espera de nós é que nós nos coloquemos nas mãos dele como instrumentos. Se nós nos dispusermos a sermos instrumentos, o Senhor vai cuidar de todo o restante. Ele vai fazer o milagre, ele vai nos usar, ele vai nos capacitar. O Espírito Santo vai colocar as palavras certas nos nossos lábios. Nós vamos alcançar as pessoas de perto e as de longe. E coisas maravilhosas, coisas incríveis acontecem, mas é pelo poder de Deus. Eu apenas sou um instrumentozinho, entendeu? Eu sou uma coisinha que Deus decidiu usar para a glória dele. Então, no princípio, e de vez em quando ainda eu olho para essa realidade, como que nós vamos pregar para que Cristo volte? Então, eu já senti muito medo dessa responsabilidade. Hoje eu não sinto mais. Hoje eu creio que, se preciso for, as pedras vão clamar. Deixa eu falar uma loucura aqui. Eu creio que um computador, ele é feito, na sua maior parte, por... como que eu vou falar isso? É resultado de pedra. Quando eu penso nos componentes de um computador, muita coisa de um computador veio das pedras. Quando eu penso numa televisão, muita coisa de uma televisão, antes de ser televisão, era uma rocha, era uma pedra. Não sei se está fazendo sentido isso para vocês. Pastor, na realidade, tudo é derivado de minérios, né? Tudo é derivado de minérios que eram pedras. Exatamente. E de alguma forma eu vejo hoje as pedras clamando. Imagina que eu tenho esse computador aqui, você está pregando a palavra de Deus aí, eu estou ouvindo em bom som aqui, isso é um milagre. Imagina que a gente faz um vídeo, coloca no YouTube e pessoas do mundo todo assistem aquele vídeo, isso é outro milagre. Então eu não posso mais ir no Japão, mas os meus vídeos estão sendo vistos lá. Eu não posso, de repente, ir nos Estados Unidos, não tenho condições financeiras para isso agora, mas os meus vídeos estão sendo vistos lá. E essa é a loucura do Evangelho. O Senhor tem uma missão e Ele mesmo está disposto a nos capacitar para cumprir essa missão. Eu, por exemplo... Posso falar? Pode sim. Eu vou usar você como ilustração e eu deixo você falar já, Neide. Eu, por exemplo, não posso pregar para os familiares da Neide.
Eu já fui pastor dela no passado, mas hoje eu não sou mais. Eu nunca vejo o marido dela, eu nunca vejo os filhos dela, mas ela pode. Então, se ela se coloca como instrumento nas mãos de Deus, ela vai ser o instrumento que Deus vai usar para alcançar essa família dela. E assim por diante, essa é a realidade de todos nós. Pode falar, Neide. Eu acho que a Eduarda quer falar depois também, parece. É rapidinho, pastor. Feliz sábado a todos. Essa capacitação do Espírito Santo para que a gente possa, assim, pregar o evangelho testemunhando, muitas vezes não vem só da gente pregar com a voz, mas do nosso testemunho em ser cristão, né? Em estar arraigado mesmo em Cristo, porque muitas vezes a gente falando como está o mundo todo, cada um com a sua palavra, né? Falando da palavra de Deus, muitas vezes as pessoas veem Deus e vêm para Deus através do nosso comportamento de vida também, né? De não mentir, não roubar, não se prostituir, né? De ser pessoas que têm amor ao próximo, né? Às vezes até o modo da gente andar, se vestir, de cumprimentar uma pessoa, faz com que a outra pessoa saiba que a gente é cristão e assim mesmo fala, nossa, você é tão diferente, né, das pessoas que eu vejo, aí vem perguntar o porquê e a gente acaba assim enfatizando na vida da pessoa a palavra de Deus. Isso também é muito importante. Essa capacitação do Espírito Santo sobre as nossas vidas faz com que a gente testemunhe através do nosso ser mesmo, e com isso a gente também consegue pregar o evangelho. Eu acho isso também. Perfeito. Pastor, mais alguém queria falar, né? Não, a outra pessoa não quer falar não, Marcelino. Pode prosseguir. Ah, é? Tá. Veja se tem alguém mais querendo falar, mas a pessoa que eu achei que queria falar, ela já fez sinal dizendo que não. Pastor, Mas pode falar. Igual nós estamos falando aí sobre você testemunhar, você pregar, eu conversei com o senhor esses dias para trás, porque eu estava tendo muita dificuldade, né? Porque eu estou em casa e acaba que só eu sou adventista, e a minha família, você sabe que meus meninos estão fora da igreja, e eu arrumei uma maneira, assim, de que eu já venho pregando o evangelho há muitos anos. Eu tenho um WhatsApp, e através do WhatsApp eu mando mensagens todo dia de manhã para as pessoas, como o senhor também recebe, né? E tem várias pessoas que entrou em contato comigo, muitas vezes assim, Elma, o que aconteceu? Você não passou a mensagem hoje? Ou tipo assim, nossa, essa mensagem veio na hora que eu precisava, eu tenho meu ex-patrão, que eu fui babá de 2 crianças, e todos os dias, quando eu não mando mensagem, ele entra em contato comigo, o que está acontecendo, Má? Você precisa continuar com as suas... tudo que você fala aí, que eu mando, não é meu, não. Eu não entendo nada, eu estudo, mas eu não tenho aquele conhecimento que poderia ter para estar passando. Mas são... assim, eu pego da internet algumas coisas que eu vou montando para enviar para as pessoas. E muita gente tem pedido, olha, continue mandando, tem me ajudado. E isso tem me deixado muito feliz, viu, pastor? Porque é um modo que eu achei de estar pregando o evangelho, não só para as pessoas que são adventistas, mas para aquelas que também não são, principalmente. Muito bom, meu irmão. Pegando tudo isso que foi falado, realmente Deus, da sua maneira peculiar, Deus, ele por meio do Espírito Santo, ele tem trabalhado na vida de cada um de nós. Eu creio plenamente naquilo que o pastor falou. Realmente eu voltei no passado tentando imaginar a dificuldade para os discípulos mediante a ordem de Jesus. Mas hoje para nós as dificuldades são menores, bem menores, né? Para a pregação da palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu também compreendo que nós, seres humanos, somos falhos, pecadores, e ficamos temerosos mediante aos desafios da vida, né? Às vezes nos encontramos em alguns desafios, por exemplo, é um desafio você pregar a palavra de Deus mediante uma cidade como São Paulo, né? É difícil você entrar dentro dos prédios, ter acesso, principalmente devido à insegurança. Eu trabalho na área de condomínio e eu vejo como é dificultoso isso.
Então, eu acredito que cada um de nós podemos ser um ponto de luz onde nós estivermos. Mas existe, lógico, os medos. E esses medos também não acontecem somente com a gente, aconteceu com os discípulos. Os discípulos estavam vivendo a vida ali ao lado do grande mestre, né, o nosso Senhor Jesus Cristo, e ao mesmo tempo, quando Jesus anunciou referente à sua morte, e que ele precisaria ressuscitar e depois subir ao céu, os discípulos também ficaram temerosos quanto a isso. Mas assim como o pastor Hércules aqui notificou, Jesus nunca deixou nem os discípulos sozinhos, fez uma promessa para eles, e essa promessa ela se estende a nós hoje. Em João capítulo 15, o verso 26, também Jesus Cristo notificou isso para os discípulos, né? Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ou seja, Jesus fez a promessa do Espírito Santo não somente aos discípulos, mas também a todos aqueles que aceitarem essa promessa na vida, né? E um texto que não está na lição, mas isso mexeu com o meu coração, é o verso 27, logo o seguinte, que diz assim: e vós também, vamos colocar isso para todos nós hoje, né? E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Lindo esse texto, né? O que Jesus está falando? Que o Espírito Santo ia atuar na vida daqueles que estivessem na presença de Jesus. Então, se a cada dia nós temos uma comunhão com Cristo, a cada dia estudamos a sua palavra, que é o poder de Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo ali dentro da palavra de Deus, nós estamos vivenciando por meio das nossas obras, nossas atitudes, a nossa vida, o nosso testemunho, como as irmãs aí falaram, nós estamos vivendo com Jesus Cristo. Então, não tem como nós não falarmos desse Jesus. E se nós estamos vivendo com Jesus Cristo, o Espírito Santo incomoda o nosso coração e automaticamente nós somos testemunhas vivas, né? E o Espírito Santo, ele teria uma função, a função de convencer o mundo da maior tragédia que aconteceu desde o princípio, que é convencer do pecado, da justiça e do juízo, que é o que nós estudamos na lição, que está no capítulo 16 do livro de João, o verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o verso 13 complementa: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ou seja, nós podemos confiar plenamente na promessa do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, nós nos colocamos à disposição de Deus, a nossa vida, para testemunharmos, e o próprio Senhor Jesus Cristo diz que ele nos guiaria em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, precisamos nos colocar nas mãos de Deus. Quer falar, pastor? Pode falar. E essa é a grande obra que Deus espera da nossa parte, né? Deus apenas deseja poder nos usar. E eu acho que é esse o ponto que falta na vida de muito cristão. É realizar uma entrega tão completa da sua vida a Deus, em que Deus possa e tenha condições de usar essa vida, usar essa pessoa, para a glória do nome dele e para que o evangelho dele seja pregado por toda a terra. Então Deus, ele precisa de pecadores como eu e você. Essa obra quem gostaria de realizar eram os próprios anjos, mas Deus disse não. Eu vou usar os meus filhos, os pecadores que me aceitaram. E aí nós temos essa tarefa, essa missão. Mas nós não estamos sozinhos, queridos. Essa não é uma obra sua. Essa é uma obra de Deus. Deixa eu contar uma experiência, Marcelino. Eu acho que as experiências, elas enriquecem muito. Acho que nunca contei essa para vocês na Vila Buarque. Quando eu iniciei no ministério, foi na cidade de Blumenau, Santa Catarina. E a minha tarefa lá, eu era pastor da igreja dos jovens. Os adultos se reuniam na nave da igreja, os jovens embaixo, e na semana eu estudava a Bíblia com 120 famílias. Então eu passei um ano em Blumenau fazendo esse trabalho. Então você imagina que para estudar com 120 famílias, eu tinha estudo bíblico das 8 da manhã até às 11 da noite, quase todos os dias. E era uma bênção. Eu confesso para vocês que eu amo dar estudos bíblicos. E uma ocasião,
nós tínhamos ali um casal na igreja que já estava recebendo estudos bíblicos e queriam se batizar, e eu precisei ir até o cartório para fazer o casamento deles. Então eu precisei ir com eles no cartório. Eles pediram licença para chegar atrasado no trabalho naquele dia. Nós fomos ao cartório para dar entrada nos papéis, certidão de nascimento, com outros documentos mais, para que eles pudessem fazer o casamento como a gente faz até hoje. E naquele dia, eu devia estar às 8 em ponto no cartório e eu vinha atrasado. Então eu desci, eu andava de ônibus e eu desci no centro da cidade 8h15. Não tinha celular, não tinha como se comunicar e dizer eu estou chegando. Então eu estava muito atrasado. E então eu desci no ponto central ali na cidade de Blumenau e fui atravessar uma praça, porque eu tinha que chegar no cartório, eu estava correndo. E quando eu estava passando pela praça, eu vi uma moça, ela estava acocorada num canto da praça, ela tinha nas mãos aquelas bíblias pequenininhas, azuisinhas, sabe, dos Gideões, e ela estava lendo aquilo naquela letra miúda, e quando eu passei por ela e olhei para ela, o Espírito Santo falou assim para mim de uma forma muito nítida: vá lá e pergunta para ela se ela entende o que ela está lendo. E eu respondi assim para o Espírito Santo, andando a passos largos, né? Eu falei, não posso fazer isso porque eu tenho que chegar no cartório, já são 8h15, já estou 15 minutos atrasado, esse casal tem que ir para o trabalho. Aí eu saí da praça, atravessei a rua. E nisso que eu estou atravessando a rua, o Espírito Santo vai falando comigo. Volta lá e pergunta para ela, volta lá e pergunta para ela. Aí chegou uma hora e eu falei assim, tá bom, eu volto. Aí eu voltei, me agachei, eu me acocorei do lado da moça, do jeito que ela estava acocorada, eu fiquei ao lado dela. Ela me olhou, como que diz, o que você tem para falar? E aí eu disse para ela, falei assim, você entende o que você está lendo? Aí ela olhou para mim, assim, com um semblante assim radiante de alegria e me respondeu assim: eu acabei de pedir para Deus me enviar alguém que me ensinasse a entender a palavra dele. Aí eu falei assim para ela, como é o seu nome? Ela falou, é Marilene. Eu falei, Na rua mesmo. na rua. Não, pensei que vou pegar aqui, tá dando escola sabatina às 11 horas, peraí. Aí eu falei assim, Marilene, muito prazer, só que agora eu não posso falar com você. Então eu vou sair para ir no cartório, você vai estar aqui? Ela falou, sim, eu vou estar aqui porque eu cuido da praça. Na volta do cartório eu falo com você. Fui no cartório, fiz o casamento rapidinho, dentro de 20 minutinhos eu estava ali de volta, e nós nos sentamos aí no banco, não ficamos acocorados ali no canto da praça, e sentados no banco, ela me disse, ela falou, olha, eu vou numa igreja, ela disse o nome de uma igreja pentecostal que ela frequentava, mas eu entendo que lá tudo que eles querem é o meu dinheiro. E eu estava agora aqui lendo a Bíblia, pedindo a Deus para que Ele me mandasse alguém sério que me ensinasse a palavra dele. E sabe, eu tive o privilégio, por resultado desse encontro nessa praça, ocasionado pelo Espírito Santo, de ver o batismo dela, o batismo do marido, o batismo da sogra. Foi assim uma festa, porque o Espírito Santo esteve disposto a me usar naquele momento. E o que eu quero dizer para todos vocês que estão participando dessa escola sabatina é que o Espírito Santo deseja te usar. Então, o que você precisa para ser um instrumento eficaz na mão do Espírito Santo? Eu acho que a primeira coisa é ter mais comunhão com Ele, ter mais intimidade com Ele. A sua vida precisa ser uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra, uma vida de dependência dEle. Peça sempre ao Espírito Santo para que Ele conduza a sua vida. Peça a Ele para que Ele te mostre o caminho a trilhar. E você vai começar a ouvir a voz dele. Você vai começar a ouvir os momentos em que ele vai dizer assim para você, olha, faz isso, faz aquilo outro, e você obedeça aquilo que ele te pede para que você faça. E você vai ver coisas maravilhosas acontecendo ao seu redor, vidas sendo transformadas, porque Deus possui neste mundo homens e mulheres que são dele, e ele precisa alcançar essas pessoas para a salvação em Cristo Jesus. E se ninguém pregar a elas, como elas saberão? Por isso é importante que eu e você nos coloquemos na mão de Deus como instrumentos. Obrigado, Marcelino, pela oportunidade. Amém, pastor. Pastor, nosso horário aí avançou, né? Essa lição daria para dividir em 3 partes. Que ainda a nossa lição ainda teria a parte, mas eu acredito que todos estudaram durante a semana também, mas teria a parte de Filipe, o eunuco, que eu lembrei aí, o testemunho do pastor igualzinho ao etíope, né, em Filipe. Aí temos a parte de Estevão, temos a parte aqui de Paulo, a conversão de Paulo, os testemunhos ali, Pedro pregando, as pessoas se convertendo, né? Todos eles que anunciaram o Antigo Testamento
movidos pelo Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, e muitos ali foram convertidos, e hoje existe a igreja, hoje existe nossa igreja, a igreja de Deus na terra. E eu quero resumir, eu quero fazer esse resumo aqui, porque teria muitas coisas para falar, mas não dá tempo mais. Mas hoje existe nós como igreja de Deus na terra. Hoje nós somos os discípulos chamados por Deus a serem conduzidos pelo Espírito Santo, como o pastor falou, a pregar a palavra de Deus, a ser um instrumento nas mãos de Deus. Nós precisamos fazer essa entrega todos os dias das nossas vidas e estarmos sensíveis, assim como o pastor testemunhou, à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala ao nosso coração mesmo. Quando nós estamos dispostos a ouvir, o Espírito Santo fala. E que nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus. E que Deus abençoe a todos e que nós possamos fazer realmente a vontade de Deus. Um abraço a todos, meus irmãos. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Amém, Marcelino, muito obrigado. Nós vamos ouvir agora a carta missionária, logo em seguida uma mensagem musical, aí você volta para fazer a oração final, tá bom? Amém. Informativo Mundial das Missões. Aposta em cavalos. Christopher gostava muito de apostar em corridas de cavalos, uma atividade popular no Gabão. Como não há pistas de corrida no país, as pessoas assistem às corridas que são televisionadas direto da França. Christopher chegava a negligenciar a alimentação e as horas de sono para tentar a sorte nos cavalos. Os seus amigos adventistas o alertavam sobre os perigos desse vício, mas ele não dava a mínima atenção. Certa manhã, enquanto preenchia em um quiosque um formulário de apostas, um carro o atingiu em cheio. Desconhecidos levaram Christopher ao hospital. Sua situação era crítica. Suas pernas estavam paralisadas. Com medo de morrer, ele orou. O Senhor me falou muitas vezes para que eu deixasse de apostar, mas eu não ouvi. Agora ouvirei. Sem dinheiro, ele não recebeu cuidados médicos no hospital durante 2 dias e então decidiu ir embora para casa. Sua irmã, que era enfermeira, o tratou, mas ele ainda não conseguia caminhar. Por isso orou mais uma vez. Senhor, se eu voltar a caminhar, irei abandonar as apostas e serei fiel a Ti. Depois de 3 dias, Christopher conseguiu andar. E imediatamente, ele queimou todos os formulários de apostas que tinha em casa. Ele deixou de apostar, se entregou a Jesus. E hoje, com 44 anos, sabe poupar o dinheiro que ganha honestamente como pintor. Há 3 anos, parte da oferta do trimestre ajudou a conseguir recursos para construir uma escola adventista em Libreville, Gabão. Essa escola será inaugurada em outubro deste ano. E neste trimestre, as nossas ofertas irão construir mais escolas em 2 países africanos, Guiné e Libéria. Sejamos liberais. Muito obrigado, Kênia. Ela vai colocar agora para a gente uma mensagem musical que ela possa nos elevar. As cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar. As palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo para testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar
viver seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão para ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio no amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar no amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar seu amor. Enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Com você, Marcelino. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus tremendo, poderoso, tem usado a nossa vida, a vida de cada filho Teu aqui presente. Nós cremos que cada um tem os seus testemunhos, as suas experiências particulares com o Senhor. Senhor Deus, nós aprendemos aqui na lição da Tua palavra que o Espírito Santo quer nos usar. Mas nós precisamos fazer uma entrega das nossas vidas a Ti, para fazer a Tua vontade. E por meio das nossas vidas, o Espírito Santo vai nos usar para pregar este evangelho a todos aqueles que necessitam da Tua salvação. Amém. Nos usa, Senhor, como instrumentos em Tuas mãos. Mas para isso, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. Abençoe cada família aqui individualmente que participou dessa lição, aqueles que não puderam participar também. Derrama poderosamente Teu Espírito Santo sobre todos nós neste momento e nos abençoe agora para o culto, para ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem e que nós possamos ser instrumentos em Tuas mãos. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Marcelino, muitíssimo obrigado por sua ajuda, por ter passado a lição, recapitulado ela aí para nós. Foi bênção nas nossas vidas, tá bom? Amém. Continue te usando e abençoando. Queridos, eu que agradeço, pastor. Obrigado a todos. Obrigado. Queridos, nós agradecemos a presença de todos aqueles que estão conosco e vamos fazer um pedido para você. Pegue seu celular aí, se você puder agora. Manda um convite para outras pessoas que você sabe que não estão conosco participando deste momento. O culto divino já vai começar. Vou dar pelo menos 3 minutinhos para você. Convide outras pessoas para estarem conosco, pode ser? Veja se tem alguém aí para quem você poderia enviar um convite. E se você tiver alguém para quem enviar o convite, faça isso aí rapidinho. Eu vou fazer também. Eu vou mandar um convite para a minha lista, dizendo que o culto divino está começando, que todos estão convidados. Se você puder fazer também, faça aí rapidinho. Vamos dar 3 minutinhos. Kênia, não tínhamos combinado nada sobre isso. Você pode, de repente, colocar uma música para a gente, enquanto a gente faz isso?
Kênia não conseguiu colocar para a gente um fundo musical. Aqui está, Ele habitará diante do seu povo, para sempre será o seu Deus. Toda lágrima dos olhos limpará, pranto não haverá. Tristeza, morte ou dor, pois tudo para trás ficou. Assentado sobre o trono, Ele diz: tudo novo farei. E estas palavras escrevi já, pois são verdades fiéis, e feito está, feito está, feito está, feito está. Senhor de tudo, enfim, Messias, Jeová, príncipe da paz, tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Filho de Deus, Rei dos Reis, o Senhor de tudo, enfim, Messias, Jeová, príncipe da paz, tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Filho de Deus, o Senhor de Deus, Messias, Jeová e Jeová. Obrigado pela música. Temos mais alguns amigos chegando, sejam todos bem-vindos. É uma honra receber todos vocês aqui conosco. Nós estamos começando o nosso culto divino
e desejamos as mais ricas e preciosas bênçãos de Deus sobre a sua vida, tá bom? Pastor, eu posso falar só um minutinho? Olha, rapidinho. Eu acabei de mandar um convite para um ex-desbravador meu lá de Divinópolis. Ele falou assim para mim, para que isso? E começou a falar algumas coisas, né? Então eu dei alguns conselhos. Ele falou, eu não sirvo mais a Deus. Vamos orar por ele, né? Me chamo William. William, vamos orar pelo William. Sim. Bel, seja bem-vinda, bom ter você aqui conosco. Entrou também a Elaine, seja bem-vinda, Elaine. Sejam bem-vindos todos aqueles que estão chegando. Estamos em 29 famílias conectadas e nós vamos iniciar o nosso culto agora. Imagino que vocês devam ter enviado o convite para bastante gente. Eu enviei o convite para bastante gente também. É possível que as pessoas estejam entrando aí no decorrer do programa. Neste momento, eu desejo convidar vocês para uma primeira oração. E deixa eu ver aqui. Mário, acho que você já fez outra vez. Você pode fazer a oração para a gente? Faz a oração para nós darmos início ao nosso culto divino. Muito obrigado. Um feliz sábado para você também, Mário. Obrigado. Senhor, mais uma vez estamos aqui agradecidos por termos a oportunidade de orarmos, louvá-lo nesse dia de sábado, nesse santo dia. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que estão em comunhão conosco e aos que não estão também. Tenha piedade de nós, faça com que nós possamos assimilar o máximo possível tudo que for discutido aqui hoje e que possamos sair daqui com mais conhecimentos e melhores do que quando começamos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Mário. Nós vamos dar continuidade no programa, então. Kênia, é com você agora, os próximos minutos que se seguem. Desejo em breve ver-me face a
a face eu hei de ver, quando vier em glória e luz, face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Face a face, que alegria de viver assim, vendo o rosto tão querido de quem morto foi por mim. Face a face eu hei de ver, quando vier em glória e luz, face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Amém. Elma, você pode fazer a próxima oração para a gente? Nós não estamos te ouvindo, seu microfone está desligado. Se você puder fazer a próxima oração, eu gostaria de convidar aqueles que puderem, eu não sei se você pode, se não pode, se para você for confortável, dobre os seus joelhos para essa prece. Se não for confortável, permaneça sentado como você está, tá bom? A Elma vai nos dirigir a oração, pedir a presença e a direção do Espírito de Deus para este nosso momento. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos, pelo cuidado. Obrigado por saber que o Senhor é um Deus zeloso, um Deus que nos dá aquilo que nós necessitamos. Nada mais daquilo que vem para ser usado de forma que o Senhor não deseja. Venha abençoar o nosso culto, Pai. Nós já tivemos a escola sabatina, e ali nós estudamos, ouvimos a sua voz falar ao nosso ouvido e sentimos cada vez mais forte a sua presença em nossos corações e em nossa vida. Ajude-nos, Senhor, a enfrentar as batalhas do dia a dia, que muitas vezes para nós não é fácil, mas nós sabemos que o Senhor disse que nos dará um fardo que nós possamos carregar. Venha abençoar a pessoa que vai passar a palavra neste momento, que ela possa ser inspirada pelo Teu Santo Espírito e que tudo venha ser falado para o encontro das nossas necessidades. E assim, Senhor, possamos cada vez mais nos entregarmos a Ti. Nós colocamos todos os nossos familiares em Tuas mãos neste momento. Colocamos também aquelas pessoas que sofrem pela enfermidade, pelo luto, mas sabemos que o Senhor está voltando. Nós sabemos, nós estamos vendo, tudo está acontecendo para a Tua honra e glória. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça. Perdoe os nossos pecados, continue conosco neste momento, na segunda hora. Nós pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado pela oração, Elma. Sim, pastor. Kenny, é com você. Provai e vede. História de hoje: meu talento, meu ministério. A Bíblia está repleta de pessoas que dedicaram suas vidas a uma tarefa muito especial: conduzir o povo de Deus. Lembramos de Noé, Abraão, Moisés, Josué, profetas e outros. Mas a história não termina aí. A história continua em nossos dias, quando vemos professores em suas classes conduzindo o povo de Deus através do estudo da lição da escola sabatina. O trabalho continua quando vemos os jovens liderando a juventude nos caminhos do Senhor. O
trabalho continua quando vemos em ação a força das mulheres, ocupando espaços tão significativos na pregação do Evangelho. O trabalho continua quando vemos nossos líderes, anciãos e pastores dedicando suas vidas à missão de liderar, pregar e salvar. O interessante é que não precisamos ir muito longe para encontrar essas pessoas. Elas estão bem pertinho de nós. Elas fazem dos seus talentos o seu ministério. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, existem muitas pessoas assim, totalmente envolvidas na missão. Especificamente na igreja do bairro Universitário, encontramos muitos exemplos de homens e mulheres dedicados à obra missionária. Para representar esse grupo especial de pessoas, escolhemos o jovem Rubem Barros Godoy. Ele praticamente foi criado nessa igreja. E hoje é um incentivo para todos nós. Com disposição, atua praticamente em todos os departamentos da igreja. Hoje, como primeiro ancião, ele exerce uma grande influência sobre os irmãos. Isso tem contribuído para o crescimento da obra missionária em seu bairro, para um reavivamento espiritual nos membros e assim a igreja se torna cada dia mais viva e mais fervorosa. As programações são envolventes. O louvor congregacional é um dos pontos fortes da liturgia. Ao tocar o piano e liderar uma pequena banda musical, Rubem está contribuindo para desenvolver outros talentos e criar um clima de participação, espiritualidade e adoração. Rubem é um verdadeiro líder e não mede esforços para dividir seus conhecimentos bíblicos. Sua influência é determinante. Ele a usa com bondade e amor, ao abrir a palavra de Deus para os jovens de sua igreja. Ele é um apaixonado pelo ensino e criou aos domingos à noite uma classe bíblica nos moldes do programa Bíblia Fácil, onde dezenas de irmãos e visitantes têm a oportunidade de estudar a Bíblia de uma maneira didática e atraente. Muitas pessoas têm tomado a decisão pelo batismo através dessa classe bíblica. Decidido a usar todo o seu tempo para pregar o Evangelho, Rubem ainda dá estudos bíblicos nas casas dos interessados. Um dos motivos que tornam a igreja do bairro Universitário tão aquecida espiritualmente é o grande coral, que reúne gente de várias idades. O coral existe há mais de 18 anos, sempre sob o comando e regência do Rubem. Ele também é conselheiro espiritual do Clube de Desbravadores Herdeiros do Rei e instrutor de Ordem Unida. Sua conduta cristã e sua liderança têm levado os membros da igreja a realizarem coisas importantes. Uma delas é a concretização de um grande sonho: inaugurar a nova igreja, construída bem ao lado da igreja atual. Em seu trabalho como professor universitário no curso de Engenharia Elétrica, Rubem sempre testemunha de sua fé. Que bênção para a igreja, quando vemos jovens que se dedicam a viver uma vida em missão, fazendo de seus talentos seus ministérios, e com isso são capazes de construir uma história de vitórias em suas comunidades. Que tal ser um jovem assim? Provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Que linda experiência a deste jovem que dedicou a sua vida ao ministério, né? Tenho certeza que nós temos aqui, nesse grupo de pessoas, dezenas de pessoas que fazem exatamente o mesmo. Deus continue abençoando a sua vida, abençoando os seus ministérios, os seus dons, concedendo cada vez mais e mais dons. Neste momento, eu só quero lembrar a você que os dízimos estão sendo recebidos através da conta da igreja ou através do 7Me. Cada um tem a liberdade de fazer como achar melhor. Se alguém estiver tendo alguma dificuldade com relação a isso, me coloco à disposição, tá bom? Pode entrar em contato comigo depois no particular. Eu lhe dou orientação com o número da conta certinho ou passo para você a pessoa responsável
para que ela passe essas informações para você. Deus abençoe a todos. Kenny, é com você agora. Oi, crianças, tudo bem? Um bom sábado para vocês, cheio de alegria. Eu estou muito feliz porque hoje é o dia do Senhor e eu espero que vocês também estejam. A nossa história de hoje está no livro de Atos, no capítulo 3. Nós vamos conhecer a história de um homem que ele ficava sentado na porta da igreja pedindo dinheiro às pessoas, pedindo uma ajuda para comprar o alimento, porque ele não podia trabalhar, ele tinha as pernas dodói, então ele não podia andar. E um certo dia ele conheceu 2 homens que se chamavam Pedro e João. Aqueles homens estavam indo à sinagoga e aquele homem pediu ajuda a eles. E eles falaram que não tinha ouro e nem prata e nem dinheiro, mas o que eles tinham, eles podiam dar para aquele homem. Ele ficou sem entender, ele não tinha entendido o que eles queriam dizer, mas ele aceitou. E Pedro falou: eu não tenho dinheiro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E aquele homem ficou maravilhado porque agora ele podia andar. E ele recebeu a cura que veio de Pedro. Na verdade, Jesus, ele usou Pedro e João para dizer para aquele homem que Deus o amava e que podia curar ele. Então agora ele estava bom, ó, não tinha mais nenhum dodói em suas pernas. E aquele homem ficou muito feliz, porque agora ele podia trabalhar e comprar o seu próprio alimento. E os 3 entraram na sinagoga e deram glórias a Deus e adoraram a nosso Deus, e todas as pessoas que estavam ali contemplaram o milagre que Deus havia feito por meio de João e Pedro. Então, você sabe o que Deus quer dizer pra gente com essa história? Que Ele pode curar o nosso dodói, que Ele pode curar a nossa enfermidade, que Ele pode curar todo mundo. Basta as pessoas aceitarem. Aquele homem aceitou a cura que Deus tinha mandado para ele, a cura que Deus pediu que Pedro falasse para ele. Nós devemos também pedir ao Papai do Céu que Ele cuide de cada um de nós e que Ele nos cure quando a gente tiver dodói. Deus, Ele nos ama e nos quer ver feliz. Então Deus, Ele quer ver a nossa felicidade. E nós só sabemos que nós teremos felicidade aos pés de Jesus. Jesus é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso capitão e Ele está sempre conosco. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo Teu Filho Jesus. Nós te amamos e queremos viver do Teu lado. Nos ajuda a Te buscar todos os dias. Abençoe os nossos coleguinhas, a nossa família. Em nome de Jesus, amém. Amém? Não esqueça de orar todos os dias e estudar a sua lição, tá bom? Um beijão, até a próxima. Amém. Obrigado, Verlane, pela história infantil. E nós lembramos a todos que aqueles que desejarem gravar um vídeo cantando, um vídeo contando história infantil, vai ser bem-vindo, tá bom? Sejam bem-vindos aqueles que estão chegando. Nós já estamos com 41 pessoas ou famílias conectadas. É um prazer receber todos vocês aqui conosco. Que a bênção de Deus possa ser sobre a sua vida. Esse é o nosso desejo. Nós teremos agora uma mensagem musical, né, Kênia? O mundo vai padronizando a gente, todo mundo cai na ideia de que todos têm que ser iguais para serem normais. E o mundo sai pregando um modelo que ele mesmo faz, que diz que os diferentes ficam para trás, sem vida, sem paz. E se loucos forem todos os outros que se dizem tão normais,
diferente pro mundo. E se loucos forem todos os outros que se dizem tão normais, e eu tão diferente for o padrão presente pro mundo. E aí você diz assim, ó: não tente me mudar, já fui transformado por Jesus, igual a Ele sou. Não tente me mudar, já fui transformado por Jesus, igual a Ele sou. Como? Diferente. O mundo vai padronizando a gente, todo mundo cai na ideia de que todos têm que ser iguais pra serem normais. E o mundo sai pregando um modelo que ele mesmo faz, que diz que os diferentes ficam para trás, sem vida, sem paz. E se loucos forem todos os outros, e se loucos forem todos os outros que se dizem tão normais, e eu tão diferente for o padrão presente no mundo. E se loucos forem todos os outros que se dizem tão normais, e eu tão diferente for o padrão presente pro mundo. Então você olha pro mundo e diz: não tente me mudar, já fui transformado por Jesus, igual a Ele sou. Não tente me mudar, já fui transformado por Jesus.